Olá pessoal, eu sou o Diego e hoje eu fui convidado para estar falando do Volkswagen Nivus 2022 modelo Highline. Vamos conferir? Então é isso aí, eu sou o Diego, proprietário da oficina mecânica Dragster, localizada na zona norte de São Paulo. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre esse Volkswagen Nivus, o modelo Highline. Ele é equipado com um motor 1.0 turbo 3 cilindros. Tá? Esse motor, basicamente, o pessoal já vem se familiarizando há um tempo com ele. Tá? É aquele motor que é equipado no Up e toda a família 1.0 3 cilindros Volkswagen. Não tem grandes mudanças. Então, antes da gente entrar aqui para debaixo do capô, para a parte de motor, o que já me chamou a atenção, e para você reparador também vale, esse carro, por ser Highline, uma versão topo de linha, ele é equipado com o ACC, né? ADAS, sistema de assistência ao condutor, tá? Ele é um sistema ativo e nesse caso ele tem um radar aqui na frente, bem no logo da Volkswagen. Ele é equipado com o radar e qualquer manutenção que você reparador precisar fazer, removendo o para-choque para chegar no radiador, enfim, isso aqui tem que ser calibrado, tá? Então removeu, montou, ele vai acusar um erro no painel e aí você entra com um instrumento de calibração para estar calibrando o radar e, se ele pedir, também a câmera que vai no para-brisa, tá? Então antes da gente entrar aqui para dentro, já fica essa dica. E agora vamos falar um pouco das particularidades desse motor. Então agora a gente partiu para debaixo do capô, para a parte de motor e câmbio desse Volkswagen Nivus. Tá? Aqui a gente já tem uma disposição na parte das correias. Esse carro é 1.0 TSI comum, ele utiliza correia dentada, necessita sim de ferramentas de sincronismo e também utiliza aquela parte de bomba d'água que é tocada por uma outra correia dentada, e essa bomba d'água ela vai junto com a válvula termostática. Tá? Então é um conjunto completo, não adianta só substituir uma coisa ou outra, é substituir o conjunto completo. E aqui a gente vindo para o lado direito, a gente já se depara com um motor bem amplo, né? O motor, a disposição dele é bem legal, porque a gente vê um cofre de um Volkswagen Nivus num motor que é ocupado num Up TSI. Então a gente tem um espaço bem amplo para estar trabalhando nesse motor. Logo aqui depois do reservatório do líquido de arrefecimento, a gente vai ter mais abaixo ali no coxinho o sensor de etanol. E esse sensor de etanol, ele é de extrema importância, né? É uma peça que é muito rara de dar defeito, mas a gente tem que ter bastante cuidado, porque qualidade de combustível vai interferir na membrana. Ele funciona através de frequência. Então são duas frequências diferentes. Através dessa frequência, ele manda para o módulo se está no etanol ou se está na gasolina, né? E se você colocar um combustível ruim, ele vai começar a degradar o sensor. Então o sensor de etanol vai localizado aqui, ele não reconhece mais o combustível pela sonda lambda. Sonda lambda desse carro, ela vai aqui atrás na turbina e a sonda pré-catalisador, ela é uma sonda de banda larga. A sonda de banda larga ela trabalha através da corrente. Para isso você, reparador, tem que estar com o conhecimento técnico em dia, para estar interpretando o sinal dessa sonda. A sonda pós-catalisador, que seria a segunda sonda, ela já é uma sonda planar comum. Perfeito? Um outro componente que a gente tem aqui na parte direita do cofre do motor, mas é mais lá para o fundo, é o módulo do ABS. E esse módulo do ABS tem carro que você, reparador, você sabe, como eu, que a gente sofre, né? Tem carro que, deu problema no módulo do ABS, a gente precisa fazer algum teste nele, pegar sinal, a gente tem que desmontar diversos componentes. E no caso do Volkswagen Nivus, a gente tem o módulo do ABS localizado na lateral direita, na parte traseira do cofre, e um acesso bem tranquilo. A gente tem acesso à numeração, acesso à parte de chicote e acesso à parte de tubulação. Então, para você, reparador, vai ficar
uma forma muito mais tranquila da gente estar fazendo o diagnóstico nesse componente. Então a gente vindo aqui mais para dentro do motor, a gente se depara com a parte de correia dentada. A correia dentada desse carro, o kit de distribuição, o tempo de troca dele é em 120 mil quilômetros ou 4 anos e meio, isso sendo num uso comum. Agora, num uso severo, a Volkswagen indica metade desse tempo. E o uso severo inclui também trânsito intenso. Parte de correia, a gente precisa de ferramenta de sincronismo sim, para estar sendo efetuada a troca 100%, e também efetuar ao mesmo tempo a parte de troca da correia que toca a bomba d'água junto com as duas válvulas termostáticas. É isso mesmo, esse carro, no conjunto bomba d'água e válvula termostática, ele é equipado com duas válvulas. Aí você vai me perguntar, Diego, mas por que duas? Porque a parte superior do motor trabalha em uma temperatura e a parte inferior trabalha com outra temperatura, mas o conjunto é substituído completo. Vindo aqui mais para o meio desse motor, a gente vai encontrar o coletor de admissão, né? E esse coletor de admissão, o acesso dele é bem tranquilo, só que junto dele a gente tem um trocador de calor do líquido de arrefecimento. Então esse trocador é uma placa de alumínio que vai localizada aqui no meio do coletor, onde tem duas mangueiras que vão para a turbina, para arrefecer a turbina, e duas mangueiras que passam pelo sistema de radiador. Uma atenção especial que a gente tem que ter é a parte de líquido de arrefecimento. Você, reparador, está usando o aditivo correto, a mistura correta, porque se não tiver, vai causar grandes prejuízos. Então aqui a gente acabou de falar do sistema de refrigeração que vai acoplado no coletor de admissão, né? E esse carro, como ele se trata de 1.0 TSI, ou seja, injeção direta, com certeza ele vem com aquele mesmo probleminha crônico de toda a família TSI, que é o quê? A carbonização nas válvulas, né? Principalmente nas válvulas de admissão. Por conta do combustível injetar direto na cabeça do pistão, esse carro, se a gente remover a longo prazo o coletor de admissão dele, que não é difícil de remover, tá? Do UP, que é um cofre bem menor, ele vai ter uma complexidade maior, mas aqui a gente tem um espaço bem bacana. Então, removeu esse coletor, sim, o mecânico vai ter que fazer preventivamente uma descarbonização nessas válvulas. Quando a gente pula agora da parte dianteira do motor para a parte traseira, lá está localizada a turbina. E na turbina a gente tem um espaço bem amplo também, bem legal de trabalhar, principalmente por cima. Que era uma coisa que no UP, né, aquele cofre menor, a gente já não tem esse acesso. Então o Nivus, nessa parte de reparação de turbina, coletor, o próprio coletor de escape, a gente tem um acesso bem legal e não temos um histórico de grandes danos a serem feitos, a não ser os carros que já fogem da originalidade. Já citei toda a parte do sistema de arrefecimento, a importância dele, sistema de correias, né, tanto a correia da parte frontal que toca as polias de comando, virabrequim, quanto a correia que toca o sistema de bomba d'água e válvulas termostáticas, e toda a importância desse sistema. Sensor de etanol também ok, a gente já tem uma localização, é um sensor que dá pouquíssimo problema. E agora tirei a capa de cima do motor, onde vai localizado o filtro de ar. Essa capa é bem simples, é um parafuso Torx aqui no coletor, soltou ele, uma braçadeira aqui nessa parte, uma braçadeira de pressão e outra aqui. Puxou, ela já saiu pelas buchinhas de fixação desse pino. A hora que a gente tira essa capa, a gente se encontra com as três bobinas, motor 1.0 3 cilindros TSI. Então as três bobinas bem fácil acesso, são bobinas individuais. Ao lado a gente tem o tubo que sai a pressão da turbina, onde já é jogado diretamente para a parte do TBI. Sistema bem tranquilo também, mas a gente tem que tomar um cuidado em especial. Eu já peguei aqui muito isso.
essas presilhas do que eu chamo aqui na Dragster de mangote, tá? As presilhas desse tubo de pressão que sai da turbina, quebrou uma presilha dessa, não adianta, o reparador tem que substituir o tubo completo, porque senão esse carro vai dar perda de pressão do turbo. Então aqui do lado esquerdo do motor, lado motorista, a gente tem na parte dianteira a bomba de alta. Aqui a gente enxerga uma mangueira de injeção comum, tá? Através desse tubo de alumínio e essa mangueira de injeção comum, a gente tem a linha de baixa pressão, que vem lá do tanque de combustível, tá? Então o combustível vem aqui pela linha de baixa, entra na bomba, tem um came aqui do comando que ele toca essa bomba de alta pressão. Então o came pressuriza esse combustível que vem através do tanque e ele sai por esse tubo de alumínio. Ela também é composta por um sensor aqui na ponta, mas não é o sensor de pressão de alta. O sensor de pressão do reio, tá? O que é o reio? O reio é a flauta de alumínio onde fica localizado os 3 bicos injetores nesse caso. Na ponta dele tem um sensor e aquele é o sensor de pressão do reio. Então, como eu monitoro todo esse sistema de alta? É através do scanner, tá? Você não precisa de nenhuma outra ferramenta além do scanner para estar monitorando se a bomba está funcionando bem ou não. Mas o importante que é fácil acesso, tá? Tem bomba de pressão que o acesso a gente pena para chegar, mas no caso desse Volkswagen Nivus, o acesso dela é perfeito, é bem legal da gente trabalhar. Uma característica para você reparador que é de extrema importância desses motores, tá? Essa é a informação técnica da Volkswagen. Esse motor 1.0 TSI, até mesmo o MPI, o que não tem turbo, ele não dá retífica. Então se você não quiser ter dor de cabeça na sua oficina e prestar o melhor serviço para o seu cliente, motor 1.0 3 cilindros Volkswagen não dá retífica, não adianta. Tá? Então o motor deu problema, explica a situação para o cliente e é jogar esse motor fora e comprar um novo com nota, tudo certinho, colocar, você não vai ter dor de cabeça na sua oficina. Agora vamos falar um pouco do sistema de bateria. Esse carro ele vem equipado com a função Start-Stop. A bateria também não é uma bateria robusta, é uma bateria bem tranquila. Ele tem no polo negativo localizado o sensor de tensão da bateria, tá? Então esse sensor é ele que vai mandar para o alternador o quanto de carga essa bateria realmente necessita. Ela não é uma bateria comum, tá? Nesse carro aqui não pode ser, esse carro ele não é equipado com uma bateria de chumbo ácido, ele tem que ser a bateria respeitando todas as normas do fabricante. Se você colocar uma bateria divergente com a que o carro necessita, você vai estar trazendo problemas também para o sistema. O sistema de partida dele, motor de partida, extremamente tranquilo, tem espaço para desmontar por cima, por baixo, ele é um motor de arranque, ele é um pouquinho mais robusto por ele trabalhar com esse sistema Start-Stop, ele necessita de uma outra tecnologia no arranque, mas também é bem tranquilo fazer a remoção dele. Então aqui agora, na parte superior, não menos importante, mas vamos citar a parte de transmissão desse carro, tá? O Volkswagen Nivus, isso aí é todos os modelos, eles são equipados com um câmbio automático e esse câmbio, ele tem aqui na parte superior também um trocador de calor do óleo do câmbio. Então mais uma vez eu venho te ressaltar a importância da gente ter o sistema de arrefecimento desse carro em dia, né? Quem nunca ouviu falar ou nunca pegou na sua oficina um câmbio que foi contaminado pelo líquido de arrefecimento? Então ele tem aqui localizado embaixo da bateria, ele vai ter o trocador de calor de óleo do câmbio e esse trocador de calor, se ele rompe pelo reparador ou o próprio cliente sem o conhecimento está utilizando qualquer fluido no sistema de arrefecimento, ele vai começar a jogar esse fluido para dentro do câmbio e vai vir a trazer problema para você. Agora, vamos pegar, levantar esse carro e vamos ver o que a gente encontra por baixo dele. Agora com o carro já no elevador, vamos conferir comigo o que a gente encontra aqui debaixo. Então, a hora que a gente já
qual que é a primeira visão que a gente tem entrando debaixo desse carro? Sistema de revisão hiper tranquilo. A gente tem à disposição do filtro de óleo na parte frontal do motor, tá? Não é difícil acesso, ele tem um espaço bem legal para a gente estar trabalhando, esgotar óleo, é tudo bem tranquilo. No câmbio também, caso você precise fazer algum reparo nesse câmbio, o sistema de cárter com bujão nível é super tranquilo, super acessível. A hora que eu venho aqui para a lateral do motor na parte das correias, eu tenho um acesso bem legal em alternador, compressor de ar-condicionado. A manutenção é bem simples, bem tranquila, não tem nada complexo que precise de uma atenção especial. Sistema de suspensão e freio. Esse carro ele é equipado com um disco ventilado, o sistema de suspensão dianteira é individual, MacPherson, como a gente já está acostumado a trabalhar. A torre do amortecedor dele, olhando por aqui, é aquele parafuso que o amortecedor encaixa dentro da manga, tá? Então a parte da torre de amortecedor dele é o que a gente já está acostumado nos Volkswagen. O amortecedor ele encaixa dentro da manga e vem um parafuso na transversal para fazer o travamento. Super tranquilo de trabalhar, espaçoso. É um carro que a manutenção, seja preventiva ou corretiva, que a gente veio fazer na parte frontal, está bem tranquilo. A hora que a gente vem um pouco, acompanha aqui comigo, a hora que a gente chega na parte traseira do quadro da suspensão, eu encontro uma caixa convencional, uma caixa mecânica, tá? O que é elétrico nesse carro é a coluna. Então isso facilita muito o trabalho do reparador, porque a gente não encontra aquele monte de fio de conector que pode ser danificado por água. Então toda a parte eletrônica está localizada na parte interna do carro. Aqui a gente tem uma caixa de direção comum com a barra estabilizadora passando, um sistema hiper tranquilo para você reparador e para mim também está trabalhando nele. Então aqui me acompanha a gente vindo para a parte traseira do Nivus. Eu encontro um silencioso intermediário e a diferença de Up, os outros carros que eles só tinham um intermediário, esse carro tem um intermediário e o final, tá? Então isso daí também é bem legal para diminuição de ruído. E entre o intermediário e a parte da turbina, onde tem um catalisador, a gente tem um outro catalisador. Então seria um sistema de 2 catalisadores, mas só o primeiro é monitorado pelas sondas. O segundo, que já vai aqui nessa lata de proteção, ele não é monitorado por sonda, mas tem uma abraçadeira que divide ele da parte de silencioso intermediário e silencioso final. Agora vindo aqui mais para o fundo, a gente encontra um sistema de eixo, tá? Não é suspensão independente na traseira do veículo. Parte de sistema de freio, esse carro ele usa freio, alavanca comum de freio, mas o travamento é feito nas pinças, tá? Ele não tem o que a gente chama de lona para segurar o freio de mão. Ele já é direto, o freio de mão já é travado direto na pinça de freio, tá? Então, para substituição das pastilhas traseiras, o reparador também vai precisar de ferramenta especial. Aqui mais para o lado direito do veículo, eu encontro o filtro de combustível. Protegendo ele, tem uma capa de plástico que é fixa por 4 parafusos, também 4 parafusos do tipo Torque, muito tranquilo de estar fazendo a substituição. E aqui no meio, o sistema do tanque de combustível. Tá? Esse tanque de combustível, caso precise da remoção dele, também é bem tranquila, não precisa mexer em escapamento, não precisa mexer em eixo, tá tudo bem favorável para nós reparadores. Então aqui agora a gente vai iniciar o teste de rodagem. E aí, vem comigo? E você, como um bom reparador, você sabe a importância do teste de rodagem no veículo, né? Então vamos fazer um teste, ver como o carro se comporta a nível de potência, barulhos internos, barulhos externos e fazer essa avaliação final que é de extrema importância. Logo de início, quando a gente faz a manobra do carro, é um ponto que isso vai muito de pessoa para pessoa.
mas que acaba me incomodando um pouco é esse vidro traseiro ele ser pequeno, que é algo muito comum nesses mini SUVs, né? Esses SUVs um pouco menores, ele tem esse vidro traseiro um pouco menor e ele restringe bastante a visão na hora da gente fazer uma manobra. Na parte de desempenho desse carro, ele não deixa a desejar, que seja numa saída ou num final, né? O projeto da Volkswagen para esses motores com essa turbina, ele consegue atender bem do momento de partida do carro. Essa turbina ela não demora para encher e na velocidade final também você não percebe aquele vazio no carro, né? Principalmente na troca de marcha. Isso é uma coisa que, dependendo do tamanho da turbina e até o próprio modelo do câmbio do carro, ele acaba apresentando essa falta. Esse carro não apresenta isso. É bem confortável a troca de marcha dele, você não sente o câmbio dar tranco, é bem tranquilo. Por ser um carro alemão, né, ele tem mais essa característica da suspensão ser um pouco mais rígida. Então é um carro que você sente um pouco mais comparado aos outros no mercado, né? Você pegar uma Fiat, ela preza muito pelo conforto de suspensão. Esse carro aqui ele balança um pouco mais, a suspensão dele é mais rígida. Então você acaba sentindo o desnível do asfalto, mas em compensação, quando a gente vai falar de esportividade, é um carro que ele, você tem o carro mais na mão. Então a gente tem esse ponto. Referente a barulho interno, ele é bem tranquilo, né? Você sente alguma coisinha, mas barulho do motor, vibração do motor, principalmente por ser um motor 3 cilindros, que ele é bem característico de você sentir como se o carro estivesse falhando, ele não apresenta isso, tá? O balanceamento do motor é bem legal, você sente um carro bem silencioso na parte de motor. E a gente andando em São Paulo, aqui o que não falta é buraco e lombada, então na parte de frenagem a gente precisa ter uma frenagem em cima, e esse carro não deixa a desejar nisso. Freio a disco nas 4 rodas, então a frenagem dele é bem precisa, inclusive ele conta com a parte do ACC, Sistema de Assistente ao Condutor, né? Isso é uma coisa que é muito legal. Para nós reparadores existe um conhecimento a mais, mas também a gente tem um carro mais completo. Parte de sistema start-stop também é muito ágil e tudo isso acaba interferindo e melhorando a questão de consumo de combustível. Então eu vou deixar com vocês aí agora a parte da ficha técnica do Volkswagen Nivus Highline. Com o motor 1.0 TSI, esse veículo entrega 128 cavalos de potência no etanol e 116 na gasolina. A velocidade máxima é de 189 km por hora, com o tempo de resposta de 0 a 100 em 10 segundos. O consumo médio no trecho urbano é de 12,1 km por litro na gasolina e 8,3 km por litro no etanol. Já na estrada, é 14,2 km por litro na gasolina e 10,1 no etanol. Então é isso aí, estamos chegando ao final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa avaliação. Aproveita, deixa seu like, comenta, compartilha com seu amigo reparador e ativa o sininho para você receber novas avaliações como essa. Te espero numa próxima, valeu!